E o Evangelho que hoje estaremos refletindo, ele se encontra em Mateus capítulo 10, versículos de 7 ao 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma oportunidade nos deu o Senhor de estarmos juntos para refletirmos a sua palavra. A liturgia de hoje nos traz esta realidade onde Jesus, mais uma vez, está ali com os seus discípulos a ensinar. E Jesus nos deixa um ensinamento nesse Evangelho de hoje, que é preciso dar aquilo que recebe. De graça recebestes, de graça deveis dar. Então Jesus ele nos mostra que nós também, assim como os seus discípulos, que somos constantemente também enviados em missão, somos convidados a reconhecer que Jesus nos traz essa recomendação, principalmente desse despojamento, desse esvaziamento, em vista de uma realidade muitas vezes que teremos que enfrentar no horizonte, muitas vezes da nossa vida, da nossa caminhada, principalmente na caminhada dos discípulos. E é preciso então reforçar em nós a nossa fé, a nossa esperança, de que aquilo que nós recebemos de Deus é preciso também transmitir a outras pessoas. Mas pessoas precisam conhecer, entender melhor essa ação de Deus em nossa vida, no nosso coração. Sabemos que todos nós somos missionários, que todos nós somos enviados pelo Senhor. Nós temos esse chamado, no nosso batismo, o chamado de ser missionário, de ser profeta, de levar a palavra de Deus. Então, enquanto missionários do reino, cabe a cada um de nós prestar atenção na maneira muitas vezes de tratarmos as pessoas, o nosso próximo, o nosso irmão, ter essa atenção, ter essa sensibilidade para não somente acolher a palavra, mas também de transmitir. Então Jesus ele nos ensina no Evangelho de hoje que estando a caminho é preciso anunciar
que o reino de Deus, ele está próximo. O reino de Deus, ele está próximo de mim, de você, de cada um de nós. O reino de Deus é esse que vai acontecendo de acordo com que nós vamos abrindo nosso coração e vamos permitindo que Deus, ele vai entrando na nossa vida, que ele vai entrando na nossa história e vai mudando a realidade de cada um de nós. Então nós vamos ver que Jesus, ele não manda somente anunciar que o reino de Deus está próximo, mas ele deixa também o mandamento de curar os doentes, para ressuscitar os mortos, para trazer a pureza, aqueles muitas vezes que se encontram impuros, assim como os leprosos, para expulsar os demônios, aquilo muitas vezes que atormenta as pessoas, que rouba a paz, que rouba muitas vezes ali a dignidade da pessoa. Então é preciso sim estarmos revestidos da graça de Deus, principalmente da força transformadora do Espírito Santo, que vai abrindo a nossa mente ao entendimento da palavra de Deus, que vai nos exortando a cada dia a não ouvir somente, a não reter somente para si, mas também de ir, de anunciar, de levar, como diz o próprio Evangelho, de graça recebeste, de graça também devemos dar. Então aquilo que nós recebemos de graça do Senhor, é preciso também transmitir, anunciar, fazer com que isso seja conhecido. E o Senhor diz que não era para sair prevenido com aquilo que nós necessidades, para suprir as nossas necessidades, não. Jesus disse que era para ir, somente ir. Não era para levar ouro, não era para levar prata, não era para levar dinheiro, não era para levar sacola, não era para levar 2 túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o Senhor vai dizer que o operário, ele tem esse direito ao seu sustento. Então era para nós termos confiança, confiar na divina providência, confiar nesse auxílio, nessa generosidade do Senhor para com aqueles que são enviados em missão. E o Senhor diz também que não era para ficar insistindo, brigando, discutindo, não. O Senhor disse que era preciso entrar na casa, saudar aquela casa, e se aquela casa fosse digna, iria descer sobre ela a paz. Se ela não fosse, a paz retornaria. Mas o Senhor, ele não disse que era para ficar ali brigando, discutindo, não. Era somente para sacudir a poeira ali, da sandália e ir para outro lugar. Não era para ficar então ali entrando em conflito. O Senhor disse também que o castigo seria o mesmo lá de Sodoma e Gomorra, e ainda seriam tratados aí com mais severidade. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que nesse dia de hoje nós possamos abrir nosso coração a Deus. Sabemos de quantas necessidades nós sofremos no nosso dia a dia, na nossa vida, as aflições, as perturbações, e é preciso estarmos revestidos da graça de Deus. Então que nesse dia de hoje Deus nos conceda a graça que nós precisamos, principalmente a graça da fidelidade, da obediência, de ter essa certeza no nosso coração que nós somos enviados pelo Senhor para dar de graça aquilo que de graça nós recebemos dele, principalmente o perdão, a misericórdia. Se nós recebemos de Deus perdão, se nós recebemos de Deus misericórdia, é preciso também transmitir isso, dar o perdão, ser misericordioso com aquele que está ao nosso redor, à nossa volta. Então quero convidar você, nesse dia de hoje, nos colocarmos na presença do Senhor e pedir a Ele a graça que nós precisamos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Senhor, queremos nos colocar diante da Tua presença neste momento. Queremos reconhecer o quão necessitados somos do Seu amor, da Sua misericórdia. Queremos pedir ao Senhor que derrame sobre nós a Tua graça, a Tua bênção. Abra a nossa mente, o nosso coração, Senhor, ao entendimento da Tua vontade. Dai-nos a graça de caminharmos sempre
sobre a luz do Teu Espírito Santo e não sermos envolvidos em trevas, em escuridão, que não sejamos iludidos, Senhor, pelos prazeres deste mundo, que não sejamos pessoas que venham reter para si aquilo que de graça nós recebemos de Ti. Dai-nos agradecermos também generosos, Senhor, para com os nossos irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor, por esse dia, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.